Saudações, meus amigos e minhas amigas do Aprovação PGE. Estamos aqui para mais uma conversa, mais um estudo de jurisprudência. Eu sou Felipe Fernandes e hoje vamos conversar sobre poder de polícia, ou melhor, sobre a possibilidade de delegação do poder de polícia. Vamos lá, pessoal. A gente começa então tratando, Às vezes a gente fala de delegação e pode ser um pouco impreciso quando está falando dessa afirmação. Então a gente tem que primeiro fixar que existe a possibilidade, Existe o poder de polícia originário e existe o poder de polícia delegado. Então, o julgado que eu vou trazer para vocês, essa virada na jurisprudência do STF, é muito mais no sentido de a quem você pode delegar esse poder de polícia. Por quê? Porque existe o poder de polícia originário, que é aquele exercido pelos órgãos da administração pública direta. É o caso, por exemplo, se você está falando da administração pública estadual, daquele exercido por um funcionário, um servidor da Secretaria da Saúde, né? Ou se você está falando de um órgão municipal, outro exemplo, você trata de um servidor da administração direta, de um órgão, né? Desconcentração administrativa. Por outro lado, o poder de polícia delegado existe e sem grandes celeumas, admite-se a possibilidade de delegação do poder de polícia a uma pessoa jurídica de direito público. Então, o exemplo clássico disso aí são justamente os conselhos, de classe, os conselhos profissionais. Esses conselhos profissionais são autarquias, têm natureza jurídica de autarquia e sim exercem o poder de polícia delegado. Então nós teríamos dois requisitos aí para o poder de polícia delegado: a lei estabelecendo, essa delegação e uma personalidade jurídica de direito público. Então não há grandes problemas em relação a essa delegação à pessoa jurídica de direito público, da administração pública indireta. Agora, em relação à pessoa jurídica de direito privado, vamos começar. Em relação aos particulares, a doutrina majoritária e os tribunais, eles entendem que não é possível delegar o poder de polícia a um particular. O que você pode, eventualmente, é delegar atos materiais acessórios anteriores ou posteriores ao poder de polícia, ou seja, que com esse não se confundem. Por outro lado, quando trata da possibilidade de delegação do poder de polícia a uma pessoa jurídica estatal de direito privado, aí aqui STF e STJ divergiram aqui. Por exemplo, o STJ, ele analisou o caso justamente da chamada BH Trans, que é uma sociedade de economia mista mineira, quanto à possibilidade dela aplicar multas, ou seja, sanção. O que ele fez? Ele dividiu, ele utilizou a doutrina consagrada aí pelo professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, que divide os ciclos de polícia em quatro: ordem, fiscalização, consentimento e sanção. Ou ordem, consentimento, fiscalização e sanção. O que ele diz? A ordem e a sanção de polícia, elas jamais podem ser delegadas. Já o consentimento e a fiscalização, eles podem ser delegados a essas pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta. Em que consiste a ordem de polícia? Botei para vocês aqui a explicação do professor Rafael Carvalho no material de vocês. Basicamente, a ordem de polícia é aquela norma que estabelece, as condições para o exercício das atividades. Lembrando que o poder de polícia, em sentido amplo, ele engloba também a legislação. O consentimento é justamente a anuência do Estado para que o particular desenvolva determinada atividade. A fiscalização se refere à observância do cumprimento, do quanto estabelecido na ordem e no consentimento de polícia, e a sanção se refere aí à aplicação de penalidades, por exemplo, a aplicação de multas. Então, utilizando-se dessa doutrina, o que o STJ falou? Ele disse: olha, você pode delegar a fiscalização e o consentimento. Você não pode delegar a BH Trans, a Sociedade de Economia Mista, a ordem e a sanção, ou seja, o resumo da ópera é que o mais importante, a BH Trans não poderia aplicar multas. E aí, eu trouxe também o julgado para vocês, que isso consagrou, tá bonitinho aqui no material, não deixe de ler, muito pequeno. Ele diz o que? Basicamente, a atividade de multar, sanção, não poderia ter sido delegada a uma sociedade de economia mista. O que ele diz? Por outro lado, a atividade de instalar radares é permitida porque se trata da fiscalização. Veja como a teoria ela tem uma aplicação prática, ou seja, ele
quebrou os ciclos aqui, disse, ó, você não pode aplicar multa, mas você pode, eventualmente, instalar um radar BH-Trans, porque nesse caso se trata apenas da fiscalização, ciclo que poderia ser delegado a você. Esse mesmo caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que trouxe uma jurisprudência em sentido contrário para permitir a BH Trans a aplicação de multas. Observe aqui, tese fixada em repercussão geral, importantíssimo você saber a tese fixada, porque muito provavelmente na sua prova objetiva ela é que será citada. Lembrando que a gente pode afirmar que a posição do STF é superior ao do STJ, mas é possível que a banca trabalhe, por exemplo, segundo o STF, segundo o STJ, você sabe os dois. Qual é a posição do STF aqui? Vou ler para vocês. É constitucional, ou seja, pode, a delegação do poder de polícia por meio de lei, veja aqui, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, com alguns requisitos, de capital social majoritariamente público e que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Voto do ministro Luiz Fux, proferido aí no dia 23 de outubro de 2020. Então vejam que o STF trouxe uma jurisprudência contrária, fixou essa tese da possibilidade de delegação, ele fala de uma forma lata aqui, né? Ele não desce a minúcias na tese fixada, justamente seguindo essa linha que a gente observou aqui, dessas teses minimalistas do STF, então ele fixou essa tese. Mas basicamente para dizer o quê? Que a BH Trans ela pode sim aplicar multas. Então aí vejo que mais uma vez a jurisprudência do STF e STJ diverge. Um ponto importante para a gente sofisticar um pouquinho na nossa análise, trazer os argumentos observados pelo ministro Luiz Fux. Basicamente, ele trouxe aí 4 objeções e afastou todas elas. É bom que a gente tenha isso em mente para que você possa trabalhar, eventualmente, numa questão subjetiva e entender melhor o que trata aqui. Primeiro argumento, ele disse, olha, há aqueles que trazem a objeção da delegação do poder de polícia porque não é permitida ou não é cogitada essa delegação no artigo 175 da Constituição da República, que trata de quê? De serviços públicos, para dizer que a administração pública pode prestá-los de forma direta ou indireta. Como não existe aqui essa delegação, essa possibilidade de atuação indireta para o poder de polícia, ele não seria possível. Aí o ministro Luiz Fux diz, olha, na verdade você tem que olhar que se a gente fosse levar essa tese aqui em consideração, aquele poder de polícia delegável, lá do começo que eu falei para vocês, que a gente trata do poder de polícia delegável à pessoa jurídica de direito público, ele não está previsto no 75. Então, essa aí também não poderia. Então, isso nem está sendo cogitado, mas se a gente fosse trabalhar isso como argumento, né, o pacote completo. Ou seria indelegável como um todo, inclusive a pessoa jurídica de direito público, ou seria delegável abstratamente, aí a gente veria as hipóteses. Então, esse argumento por si só seria afastado. O segundo argumento é que os empregados da BH Trans, os empregados de uma sociedade de economia mista, eles não gozam de estabilidade. Isso obstaria a possibilidade deles exercerem o poder de polícia. O ministro Luiz Fux vai dizer, olha, na verdade, assim, tudo bem. Eles, de fato, não têm estabilidade, não têm. Mas também, né, aqui o Felipe está falando, não é bagunça, né? Ou seja, eles também se submetem aos cânones da administração pública, e aí que o ministro Luiz Fux vem e diz, de fato, eles não gozam de estabilidade, mas se submetem aos princípios, por exemplo, do artigo 37 da administração pública. Então, existe uma certa publicização do regime deles, não é algo aberto, não é como se fosse uma empresa vendedora de bicicleta, né, de pneu, de picolé. Então, existe uma normatização diferenciada incidindo sobre eles, que atrai o regime jurídico de direito público, ainda que parcialmente, o que justificaria essa possibilidade. Outro argumento importante é a questão da coercibilidade. Vocês sabem que o poder de polícia ele tem como atributo a coercibilidade. Eles pensaram, olha, o fato de existir a coercibilidade impediria que o poder de polícia fosse delegado. Eles, olha, não é bem assim, porque na verdade a gente está falando aqui de poder de polícia. Ele pode, inclusive, por exemplo, ser exercido, né,
por guardas municipais, ou seja, ele não se confunde com a segurança pública. Esse atributo da coercibilidade aqui não faz com que ele seja, com que ele transforme o poder de polícia numa matéria privativa dos órgãos de segurança pública. O poder de polícia ele é exercido dentro, né, da administração pública por seus órgãos aí de forma mais difusa, ao contrário da segurança pública, que tem órgãos específicos. Então, tal como as guardas municipais podem exercer o poder de polícia, ou uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público com esses requisitos, também poderia fazê-lo. Deixa eu ler para vocês, ele diz, o poder de polícia de trânsito, ele pode ser exercido pela guarda municipal, poderá também ser nessa hipótese de julgamento, ou seja, por entidade da administração indireta, prestadora de serviço público de atuação própria do Estado, desde que de capital social materialmente, majoritariamente público em regime não concorrencial. Então veja que ele trouxe uns requisitos, mas ele disse, ó, o fato de existir a coercibilidade não transforma ele, por exemplo, privativo das entidades aí de segurança pública. Então, tal como a Guarda Municipal, essa sociedade de economia mista que poderia exercer o poder de polícia. E, por fim, um argumento que eu achei muito interessante, que é a questão do lucro, né? Haveria objeção de uma sociedade de economia mista exercer, né, praticar o poder de polícia, tendo em vista que ela teria uma finalidade lucrativa. Eles, olha, mas nesse caso aqui, ela é uma prestadora de serviço público. Logo, ela não almeja o lucro. O lucro dela é a realização do interesse público, e assim diz o ministro Luiz Fux. A atuação típica do Estado não se dirige principalmente ao lucro. É dizer, se a entidade exerce função pública típica, a obtenção do lucro não é o seu fim principal. Então, ela não ficaria, a atuação dela, contaminada por esse intuito lucrativo. Então é isso, pessoal. De certa forma, nós tivemos uma virada na jurisprudência, onde o STF fixou essa tese no RE 633782, está tudo no material de vocês, mas eu repito aqui para que a gente fique com isso em mente. Se cair na sua prova, você vai lembrar das minhas palavras, se Deus quiser. É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Beleza, pessoal? É isso. Essas foram as minhas considerações acerca desse julgado, mas como eu digo, sempre estamos à disposição. Se você quiser conversar mais sobre ele, pode me procurar. Se você quiser sugerir outro julgado, pode me procurar também. E como sempre, eu agradeço por você me deixar fazer parte da sua caminhada, da sua trajetória até a aprovação em um concurso público. Valeu, pessoal, e até a próxima.